Vamos fazer uma oração antes de começar a estudar a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, esse culto ao Senhor. Obrigado porque somos uma família, Pai, tem tanta coisa acontecendo, tantos almoços, jantares e reuniões, porque a gente quer amar o Senhor e a gente quer fazer isso junto uns com os outros, Pai. Nos ajuda a aprender a vivermos em comunidade, a pensarmos nos outros, tanto quanto a gente pensa em nós mesmos, Pai, e darmos honra mais aos outros do que damos a nós mesmos. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá em Mateus 5, irmãos. Nós temos estudado, toda vez que eu tenho estado aqui, a respeito do Sermão da Montanha. O sermão que é talvez o mais glorioso de Jesus. O sermão que tem como tema principal Jesus querer a nossa felicidade. Deus tem tudo a ver com querer a nossa felicidade. Ele nos fez para que nós sejamos felizes. Mas o caminho para a gente se tornar feliz não é a gente perseguir a felicidade. É a gente se voltar para Deus. É a gente se voltar para o que Jesus nos ensina. E aí Ele promete que em contrapartida Ele vai nos dar a felicidade. A maneira como o mundo quer a felicidade nunca vai levar à felicidade. Eu vou fazer tudo para eu ser feliz. Mas a maneira de Jesus é garantida de dar a bem-aventurança a cada um de nós. Se a gente se concentrar em fazer a vontade de Deus, vamos ser as pessoas mais felizes desse mundo. E hoje Jesus vai falar sobre o juramento. Eu juro. Quantas vezes a gente fala isso, não? Até Leandro e Leonardo falaram sobre isso. Na verdade, eles traduziram uma música internacionalmente famosa. Vamos ouvir essa música? Eu adoro música sertaneja. Tenho que confessar a vocês. Vamos ouvir Leandro e Leonardo, eu juro. Eu vejo a luz do teu olhar como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Só para dar um gostinho. Se você quiser ouvir mais, aí você vai e compra a música e ouve ela. Mas sabe, na música o cantor se expressa por sua querida, expressa o amor que ele tem por ela. E ele quer enfatizar que esse amor vai durar para sempre. E para enfatizar, ele jura. Ele jura por ele mesmo. Aí ele acha que tem que jurar mais. Aí ele jura pelos pais dele. Aí ele tem que jurar mais, ele jura por Deus. Aí ele para. Fala, tá bom, já enfatizei. Isso nos leva a perguntar, não, por que as pessoas juram? Por que eu e você juramos? Por que Leandro e Leonardo juraram? Nos filmes de tribunal, a gente cansa de ver as testemunhas prometendo que vão dizer somente a verdade, não é verdade? No dia a dia, quando a gente quer enfatizar algo, quando a gente quer dizer, é verdade mesmo, a gente fala, eu juro por Deus, eu juro por alguma coisa que é importante para mim. A gente jura uns aos outros cotidianamente. E era assim desde os tempos antigos, quando as pessoas queriam enfatizar algo verdadeiro, elas juravam. E por ser algo tão comum, tão parte do dia a dia de qualquer pessoa, Jesus aborda esse tema no próximo trecho aqui do Sermão da Montanha, para exemplificar na área da honestidade, na área das nossas palavras, como que a nossa justiça precisa ser maior do que a dos fariseus, se nós vamos agradar a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 33. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém,
porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui no comecinho, no versículo 33, Jesus ele cita um resumo de várias passagens do Velho Testamento que ordenavam os israelitas a cumprirem aquilo que eles haviam prometido, que eles haviam jurado. Vamos ler duas dessas passagens. Aqui em Números 30, versículo 2, a Bíblia fala: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. O propósito dessa lei aqui era encorajar a verdade, era encorajar a sinceridade no coração das pessoas. E esse mandamento exorta a gente a obedecer, a cumprir aquilo que a gente se colocou, se prestou a fazer. Ser fiéis à nossa própria palavra. Outra dessas leis era Levítico 19, versículo 12. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Já esse mandamento aqui não exorta a gente, nos exorta a não jurar falsamente em nome do Senhor, porque isso seria desobediência a um dos 10 mandamentos que Deus deu, o de não usar o nome de Deus em vão. Obviamente, esse versículo não nos dá licença para a gente jurar falsamente em nome de outras coisas. O ponto dele era encorajar a verdade em nossas palavras. No entanto, o que os judeus acabaram fazendo ao longo dos séculos foi fazer exatamente isso. Se eu jurar em nome de Deus, então porque o nome de Deus é sagrado, eu preciso cumprir a minha palavra. Mas se eu jurar por outra coisa, sei lá, pelos céus, aí eu já não preciso cumprir a minha palavra, porque os céus não é tão sagrado quanto o nome de Deus, e eu não estou quebrando nenhum mandamento ao falar. E esse padrão de verdade que já existia no Antigo Testamento, que Jesus quer restaurar quando ele fala, mas eu lhes digo. Na verdade, o eu lhes digo de Jesus ao longo do Sermão da Montanha nunca é contradizendo o próprio Deus. Nunca é afirmando que as velhas leis não valiam mais, ou que o aspecto moral das velhas leis não valia mais. O que ele estava dizendo é: eu lhes digo que vocês, ao longo dos séculos, não têm interpretado a lei de Deus da maneira como Deus queria que ela fosse interpretada. Da maneira como Deus sempre quis que vocês obedecessem a palavra dele. Sabe, os judeus não juravam em nome do Senhor, porque era sagrado. Mas eles procuravam outras coisas para jurar, sem ter que cumprir sua palavra. E as coisas que Jesus menciona aqui no versículo 34 em diante são os céus, a terra e a própria cabeça das pessoas. E aí o que Jesus está dizendo, ó, esses substitutos que vocês estão procurando para não ter que falar a verdade, na verdade todas essas coisas estão inerentemente ligadas ao nome de Deus de qualquer forma. Jesus lembra eles que o céu é o trono de Deus. A terra é o estrado dos pés de Deus. Ou seja, os dois, os céus e a terra, são possessões de Deus. E foram criados por Deus. No que toca a nossa cabeça, bem, Jesus poderia ter usado um raciocínio parecido, já que nossa cabeça, como parte do nosso corpo, foi criada por Deus também. Mas Jesus prefere ilustrar a situação apontando para o fato de que a gente não consegue mudar nem a cor de um dos fios de nosso cabelo. A não ser que você use a tintura L'Oreal. Aí você consegue. Mas, ou seja, até algo aparentemente mundano, como a cor do nosso fio de cabelo, está além da nossa capacidade de alterar. O ponto é claro, não tem nada no mundo pelo qual nós podemos jurar, sem sermos obrigados a cumprir a nossa palavra. Todas as coisas nesse mundo, no próximo mundo, estão ligadas a Deus. E a conclusão lógica de tudo isso está aqui no versículo 37. Jesus fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sabe, Deus, ele requer verdade e fidelidade de cada um que deseja segui-lo. E para isso, basta o sim ou o não. E qualquer coisa que a gente ache que é necessário, além do sim e do não, de fato vem do maligno, porque vem no mínimo de uma tentação de querer enfatizar algo, quando não há verdade suficiente.
ou de querer mostrar para as pessoas que há dois padrões de verdade. Um quando eu estou falando minhas palavras normais, e outra quando eu acrescento a expressão eu juro, para enfatizar algo que não deveria ser enfatizado dessa forma. Porque todas as nossas palavras deveriam comunicar verdade. Tudo que sai da nossa boca deveria comunicar fidelidade. Em João 8, versículo 44, a gente não descobriu ainda o livro de Jesus. Satanás é chamado de pai das mentiras. Quando nos falta o compromisso com a verdade, a gente está agindo de acordo com a vontade de Satanás, que é o inventor e que está por trás e que está envolvido em cada mentira. Quando a gente não tem a intenção de agir conforme o nosso sim ou o nosso não, a gente age de acordo com a vontade de Satanás. Se a gente quiser ter uma justiça superior dos fariseus, se a gente quiser entrar no reino dos céus, não basta manter nossa palavra somente quando a gente jura. A gente precisa persegui-la e ser verdadeiro em cada coisa que falamos. Quando o cantor da música aqui, quando o Leandro e o Leonardo, eles juram por Deus, por eles mesmos, pelos pais, que eles vão amar a amada deles para sempre. Será que a amada estaria pronta, estaria disposta a acreditar nos votos dele se ele não jurasse? Será que ela ia acreditar que o voto de fidelidade era eterno mesmo? Quando a gente jura para convencer uns aos outros, será que nossa palavra valeria menos se a gente não jurasse? Será que no dia a dia a gente é fiel em cumprir o que a gente fala? Porque as duas perguntas estão relacionadas. Somos os mais verdadeiros possível ao falar das nossas experiências, do nosso coração uns com os outros? Ou a gente maqueia? Ou a gente, com a vergonha de expor nossa maldade, nossas intenções cruéis, parece que a gente é um pouquinho mais bom do que a gente é de verdade? O que Jesus está definindo aqui é que não basta cumprir os juramentos que a gente faz a Deus. A gente precisa seguir o padrão mais alto de verdade e de fidelidade em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Quando a gente não é honesto dessa forma, quando a gente não é confiável dessa forma, a gente enfraquece 3 relacionamentos na nossa vida. 3 relacionamentos essenciais. Primeiro, quando a gente não é honesto, a gente enfraquece nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é um Deus de verdade. Deus, Ele ama a verdade. Quando a gente não é verdadeiro, a gente afasta nosso coração de Deus. Porque Deus se afasta de onde há mentira. Deus não gosta de onde há falsidade. A gente não pode pensar em ser amigo de Deus sem disposição de cumprir a nossa palavra. E a gente também pode ter a certeza, irmãos, de que onde há falsidade e onde há pessoas falando de Deus sem verdade, Deus não está ali. Deus não gosta, Deus se afasta do que é falso e do que é mentiroso. Em Salmo 15, versículo 1, o salmista pergunta a Deus: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele começa a responder no versículo 2. E no versículo 4 ele fala: quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, é aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Sabe, se a gente quiser encontrar o Senhor, se a gente quiser habitar no santuário de Deus nessa vida e na próxima, a gente precisa manter a nossa palavra, mesmo quando a gente sai prejudicado. Todos nós demos a nossa palavra a Deus. Todos nós que somos discípulos de Jesus. Todos nós aqui demos a nossa palavra a Deus de que nós não íamos desistir de segui-lo. Não é verdade? Verdade. Todos nós demos a nossa palavra a Deus de que nós íamos carregar a nossa cruz cada dia até o último dia. Não é verdade? Nós estamos sendo fiéis a essa promessa? Nós estamos sendo verdadeiros com o que prometemos a Deus? Por exemplo, sobre o nosso trabalho. Vamos colocar aqui na mesa, nós somos uma família. Trabalhar é necessário, amém? E numa cidade como São Paulo, que é cara, nós precisamos trabalhar, precisamos sustentar nossos filhos. Não há nada contra querermos melhorar de vida. Não há nada contra, na palavra de Deus, a vontade de querer ter um carro para deixar de pegar transporte público, que às vezes
demora, que às vezes é longe. Não há nada de errado em querer morar num lugar mais seguro. Não há nada de errado em querer oferecer experiências para você mesmo e para os seus filhos de condição melhor de vida. Nada contra isso. Mas há muita coisa de errado quando nós fazemos isso às custas da obediência à palavra de Deus. Irmãos, sabe o que eu tenho visto aqui em muitas situações? O trabalho aqui em São Paulo é o Deus de muitos de nós. Não, eu não posso porque eu trabalho. Eu trabalho 10 horas por dia, eu trabalho 12 horas por dia. Eu não posso de segunda a quinta porque eu estou na pós-graduação. Não, eu estou no curso de especialização. Eu estou fazendo mestrado. Eu tenho que fazer hora extra. Eu tenho que fazer aquilo. Eu trabalho porque eu tenho que pagar contas, porque eu tenho que comprar mais, porque eu preciso de mais para os meus filhos. Você não está sendo fiel a Deus se você vive dessa forma. Se a desculpa para nós não encontrarmos uns aos outros, para nós orarmos uns com os outros, para nós estudarmos a Bíblia com pessoas, é porque eu trabalho, você está transformando um mandamento lindo de Deus, que é o de trabalhar, em algo perverso, que é o seu Deus do materialismo, que é o seu Deus de querer avançar na vida, às custas do seu relacionamento com Deus. Não faça isso, irmão. Seja fiel a Deus. Trabalhe sim, dê o melhor que você pode sim, mas em última instância confie que Deus vai suprir o que você precisa. Coloque um limite nas horas que você tem que trabalhar. Coloque um limite nas horas extras que você precisa fazer. Coloque um limite para que você tenha a capacidade de servir. Sabe outra coisa que eu tenho visto aqui entre nós? Que alguns de nós somos cheios de talentos, cheios de capacidade, cheios de experiência, mas a gente está tão envolvido em tanta coisa que esse mundo oferece, que a gente não tem oferecido uns aos outros aquilo que Deus nos deu, para nós servirmos uns aos outros. E isso não está certo. A gente fala muito sobre, puxa, precisamos de mais líderes. Pelo menos falávamos muito disso no passado. Mas sabe o que eu vejo olhando aqui para 300 pessoas? Eu vejo muitos líderes. Eu vejo muitos líderes de grupos de 10, grupos de 20. Eu vejo pessoas capazes de ensinar, eu vejo pessoas capazes de organizar, eu vejo pessoas capazes de fazer eventos, eu vejo pessoas capazes de aconselhar. Eu vejo muita riqueza de recurso humano aqui. Mas a gente tem usado? A gente tem se colocado à disposição de Deus para aprender e para dar uns aos outros? Sabe? Cumprir a sua palavra, mesmo quando você sai prejudicado. Talvez você vai dizer não a uma promoção. Aquela promoção que te daria um salário 2 vezes maior do que o que você ganha, mas que ia roubar a sua alma junto com isso. Ia tirar o seu tempo de servir uns aos outros junto com isso. Isso não é certo. A verdade é que, embora a gente saia prejudicado muitas vezes, por causa da nossa honestidade com Deus, por causa da nossa determinação de fazer o que é certo, Deus está construindo em nós um caráter que ainda nessa vida vale mais do que qualquer coisa que a gente possa obter. E no futuro vale a vida eterna. Como o apóstolo Paulo diz, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está lá em Romanos 8, versículo 18. Você deseja obter essa glória? A glória que Deus vai revelar para você, irmãos? Você precisa manter a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Sabe um outro relacionamento que é prejudicado quando a gente não é honesto, quando a gente não é fiel em nossas palavras? A gente enfraquece nossa amizade com os outros, nossos relacionamentos uns com os outros. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente quer um mínimo de confiança de que o que a gente está vendo é o que é de verdade, de o que sai da boca da pessoa, de que as emoções que a gente vê são aquilo que está lá dentro do coração. A confiança, a honestidade, a transparência são algumas das bases principais de qualquer relacionamento. Você não consegue ir muito além na intimidade se você não tem confiança de que é real, de que é o que é, seja bom ou seja ruim, mas é aquilo. E aí você trabalha a partir daquilo que você vê. Mas quando é camuflado, quando é torto ou é estranho, você não sente segurança de avançar na intimidade. Em 1 João 1, versículo 5, a Bíblia fala que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma.
Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, essa Escritura nos ensina que Deus é luz, que nele não há treva alguma. Ela nos ensina que, por isso, se quisermos andar com Deus, nós precisamos andar na luz. Ela também ensina para a gente que se duas pessoas andam na luz, elas têm comunhão umas com as outras. Comunhão é aquela bela palavra bíblica que descreve união, proximidade, afeição, vida em comum. A base para a gente construir relacionamentos espirituais é a gente andar na luz com Deus. Mas o que significa andar na luz? A continuação do versículo nos ensina. Se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe, andar na luz significa confessar e afirmar que você tem pecados. E falar quais são os pecados que você tem. Parece espiritual, mas é aterrorizante ver um cristão achando que não tem pecados. Ou que não está vivendo em pecado. É aterrorizante porque não é verdade. E não só não é verdade, mas mostra que você está muito longe de ter sintonia com o seu próprio coração e com a sua própria vida. Andar na luz é nós afirmarmos nossos pecados e confessar nossos pecados diante de Deus, que é quem nos perdoa, e diante de homens. Confessar pecados a pessoas não nos perdoa. É verdade. Esse versículo deixa claro. Mas escrituras como Tiago 5,16 afirmam que é absolutamente necessário que nós andemos confessando nossos pecados uns aos outros para nós termos intimidade uns com os outros. Andar na luz envolve você confessar seus pecados uns aos outros. E andar na luz significa dar passos para você se arrepender dos seus pecados. Para você mudar sua mente a respeito de como você vê algum aspecto da sua vida que não está em sintonia com como Deus vê esse aspecto da sua vida. Se a gente não anda na luz, irmãos, nós não temos comunhão uns com os outros. Nós não temos aquele relacionamento íntimo que Deus realmente deseja para cada discípulo, nessa igreja ou em qualquer lugar. Se a gente não é honesto e verdadeiro sobre o que se passa de fato em nossos corações, a gente não tem amizades profundas. Marque as minhas palavras. Você pode se sentir super conectado a alguém. Você pode sentir que você é o melhor amigo dessa pessoa. Se você não fala dos seus pecados, e se essa pessoa não está falando para você dos pecados dela, você não tem uma amizade profunda com essa pessoa, de acordo com o que as Escrituras ensinam na palavra. Pode ser uma amizade promissora, pode ser uma amizade prazerosa, mas não é a amizade que Deus sonhou para os seus filhos. Deixa eu perguntar para você, as pessoas ao seu redor conhecem você de verdade? Quem são as pessoas nessa igreja que te conhecem pelo avesso? Que sabem da pior parte de você? Todos nós temos essa pior parte. Que mesmo conhecendo a pior parte, te amam. Acreditam em você. Que mesmo conhecendo as coisas piores do seu caráter, do seu coração, gostam de estar com você. Sabe por que comunhão necessita de andar na luz? Porque se a gente não revela a pior parte de nós, a gente vai viver na eterna insegurança de que as pessoas não, quando elas nos conhecerem de verdade, elas vão se afastar de mim. Mas quando as pessoas conhecem o pior de mim, essa insegurança vai embora. Porque eu falo, já conhece, já sabe o que tem de ruim em mim. E ainda assim quer estar próximo. Ainda assim gosta de mim. E isso é libertador, é maravilhoso. Então isso não é um fardo para nós. Nossa, confessar nosso pecado, meu Deus, ele fala disso semana sim, semana não. É um privilégio. Deus está dando uma bênção para nós, da gente ser conhecido e ainda assim ter intimidade. Amém? E se as pessoas descobrirem como realmente eu sou? Está na hora de descobrir. Está na hora de descobrir quem é seu amigo de verdade. Está na hora de descobrir quem vai ficar do seu lado de verdade. Se algum cristão se afastar de você porque descobrir que você tem um lado negro, vai com Deus. Sendo bem honesto.
tomara que vá para Deus mesmo e que se arrependa disso. Mas sabe, se eu ficar com nenhum amigo, aí você vai ter a chance de construir amigos de verdade. Você vai tentar achar pessoas um pouco mais espirituais, que consigam ouvir a confissão e ainda assim gostar de você. Há muitos medos que aparecem em nossa mente. É verdade. A gente pode pensar em erros do passado, em maneiras como nós tratávamos a confissão de pecados uns dos outros do passado. Mas, irmãos, eu entendo que o passado não quer dizer só antes de 2003, que muitas das coisas de antes de 2003 perduram na mente e no agir de vários de nós, até os dias de hoje. Mas é importante a gente vencer e dar um passo de risco, de fé, de que, puxa, eu vou achar alguém que não age mais de acordo com aquelas práticas. Eu vou achar alguém que vai me respeitar e que vai me corrigir, mas não vai me detonar. Que vai querer a minha santidade, mas não vai falar para outras pessoas sobre meus pecados. Sabe, assumir riscos é algo sempre que traz medo. Sempre, porque é risco, é arriscado. Mas Jesus, ele assumia muitos riscos. Ele fez coisas absurdamente arriscadas. Se a gente quer seguir Jesus, é hora de cada um de nós darmos um passo de fé e assumirmos mais risco em nossas vidas. Riscos espirituais, riscos de eu vou dar esse passo, eu não estou enxergando direito, mas eu vou confiar que se eu cair, Deus vai segurar minha mão e vai cuidar de mim. Jesus nunca hesitou em amar pessoas difíceis. Jesus nunca hesitou de dar a mensagem preciosa deles a seres humanos falíveis, cheios de problema. Nós precisamos assumir riscos, nos aproximar uns dos outros e sermos conhecidos de verdade uns pelos outros, amém? As nossas parcerias de oração, de que nós temos falado, é no mínimo isso que a gente está pedindo de cada membro da igreja. Irmãos, eu não conheço individualmente cada um, eu sei que alguns moram muito longe, eu sei que alguns têm uma vida muito difícil, mas nós estamos pedindo de cada membro da igreja, de que você escolha uma pessoa, pelo menos, e você decida que você vai. No mínimo, se você não consegue, não sente vontade de fazer mais nada, que você vai se encontrar frequentemente com essa pessoa e vai orar com essa pessoa. É pedir demais isso? Não. Se é, aí você acerta com Deus isso. Mas sabe, se encontrem uns com os outros e ore. Ore. Orem uns com os outros. Você ora meia hora, o irmão ora meia hora. E a gente vai construir intimidade a partir disso. E a gente vai construir os relacionamentos que Deus quer a partir disso. Amém? Por fim, o terceiro relacionamento que a gente enfraquece, quando a gente não é verdadeiro, somos o nosso relacionamento conosco mesmo. Isso soa meio poliana, né? Tipo, nossa, meu relacionamento comigo mesmo, meio florido. Mas é verdade. Em um sentido, nós nos relacionamos com nós mesmos. Quando a gente promete algo para alguém, ou até mesmo para Deus, é a nossa integridade que está em jogo. Quando a gente falha em cumprir uma promessa, se torna mais difícil para nós cumpri-la da próxima vez. Porque a gente deu um passo de falsidade. A gente sabotou o nosso próprio caráter. E colocou uma pedra adicional de dificuldade para a gente ser verdadeiro da próxima vez. E aí Satanás começa a nos acusar, encher a nossa mente de dúvidas. Está vendo? Você não consegue. Todo mundo mais está conseguindo, mas você não. Essa vida não é para você. Ela é linda, ela é incrível, ela vai funcionar para a maioria das pessoas, mas se só as pessoas soubessem o que você já passou, desista. É melhor você cair fora logo e nem tentar mais. E vai fazer outra coisa com sua vida. Satanás enche nossa mente de mentiras como essa. E a maneira como vencemos Satanás é lutando para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Mesmo que isso comece com o nosso despertador. Quando a gente bota nosso despertador para acordar às 5 horas, às 4 horas, às 6 horas, você tem a intenção plena de acordar naquele horário? Isso tem a ver com a sua honestidade. Às vezes a gente entra no automático, não? Bota lá o despertador, no tablet, no celular, mas a gente não tem a intenção de acordar. A gente vai ficar na cama mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais meia hora, vai perder o horário. Quando você se determina a perder peso, no meu caso, quando eu me determino a ganhar peso,
Você tem toda a intenção de ir até o fim com sua dieta, de fazer o que você está se prometendo fazer? Ou quando vem o sorvete, as batatas fritas, o frango frito, você sucumbe e esquece a promessa? Como disse um escritor aí chamado Lewis Mead, quando a gente é honesto conosco mesmo, nós criamos uma ilha de certeza em um mar de incerteza. Não importa o que os outros estão fazendo, nós aprendemos a confiar no nosso caráter, na nossa integridade. Jesus assegura aqui em Mateus 5, irmãos, nós não precisamos jurar. Nosso sim é suficiente, se a gente for honesto e transparente. Nosso não é o que basta, se a gente for confiável e verdadeiro. Eu queria só abrir um parêntese de curiosidade aqui. O que Jesus ensina aqui, será que tem a ver com a gente não jurar em tribunais, por exemplo? Ou a gente não jurar como uma testemunha, ou nas Forças Armadas, quando a gente se alista, ou ainda em algumas profissões, quando você vai assumir diante lá dos profissionais, que você tem que fazer um juramento. Será que Jesus está dizendo que a gente não pode jurar nessas situações? Bem, eu pessoalmente não acredito que Jesus estava querendo dizer isso. O próprio Jesus foi colocado sob juramento lá em Mateus 26, e ele não se opôs a passar por aquele juramento. O padrão de fidelidade de verdade que Jesus apresenta aqui, ele vale apenas para quem é um discípulo. Jesus não está pregando para pessoas que não querem segui-lo. Está pregando para pessoas que querem segui-lo. Então o seu sim precisa ser sim, o seu não precisa ser não. Só faz sentido para alguém que tornou Jesus Cristo o seu Senhor. Ou quem quer fazê-lo. Mas as pessoas de uma sociedade em geral, como a brasileira, apesar de religiosas, nunca tomaram essa decisão. Na verdade, as pessoas elas vão fazer o que é conveniente para elas. E qual é o propósito do juramento lá nos tribunais ou nas Forças Armadas? Ressaltar que aquelas situações, elas requerem um compromisso especial de se falar a verdade. Mas isso só é necessário por quê? Porque o próprio mundo reconhece que as pessoas em geral não falam a verdade. Então naquelas horas elas querem dar uma forçada na barra. Falam, aqui tem que falar a verdade. Não vale muita coisa, mas é uma forçada na barra. E se nós que somos cristãos nos recusarmos a fazer juramentos nesses momentos, em que até a própria sociedade acredita que as pessoas deveriam fazer um esforço extra para falar a verdade, que impressão que a gente vai estar dando para o mundo? De que a gente é um bando de mentiroso mesmo. Então, especialmente nesses momentos, não há problema de jurarmos, porque a gente já vive com um padrão mais alto de fidelidade. Amém? Fecha parênteses. Obrigado. Mas sabe, para a gente terminar, eu acredito que a gente não consegue terminar um momento como esse sem nos perguntar como a gente pode viver isso que Jesus nos ensinou. Como podemos ser verdadeiros, honestos, confiáveis, fiéis, como Deus nos ensinou. Se a nossa tendência, se tudo em nós grita por exagerar um pouquinho, ou por omitir um detalhe, ou por esconder uma situação. Como a gente falou da última vez que a gente estudou o Sermão da Montanha, a gente ora a Deus por força para obedecer esses mandamentos. Na verdade, a gente tem eles como alvo em nossa vida, mesmo que nunca cheguemos lá. Mas a gente tem como alvo nunca desistir de buscar esses padrões em nossas vidas. Mas Deus, no processo de nós perseguirmos esse padrão, Ele transforma nosso coração. Ele transforma nosso caráter. Mesmo que Ele esteja pedindo de nós algo que parece impossível. Ele quer que nunca desistamos de tentar. Ele quer que nunca percamos a fé de que vamos chegar lá pela graça dEle. Ele vai dar força para nós perseverarmos. De tal forma que a única falha fatal é a gente parar de tentar. E a gente pode parar de tentar saindo da igreja e abandonando a Deus, mas a gente pode parar de tentar aqui, no banco da igreja também. A gente pode desistir de crescer, desistir de perseguir o padrão de Deus para nossas vidas. E eu queria terminar aqui lendo 2 Timóteo 2, versículo 11. De onde podemos tirar motivação para não desistir? Mesmo quando a gente cai, quando a gente peca, pisa na bola. De onde a gente pode tirar a motivação para continuar mais uma vez e tentar de novo? Paulo fala assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
Sabe, nossa motivação, irmão, se encontra no próprio caráter de Deus. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é confiável, Ele é honesto, Ele é transparente. E isso faz parte da natureza de Deus. O interessante é que, sendo a natureza dele, ele não pode ir contra essas coisas. Ele não pode deixar de ser verdadeiro. Ele não pode negar a si mesmo, porque isso seria infidelidade. Mesmo que Deus quisesse, o que já seria uma contradição em si, ele não poderia deixar de ser verdadeiro. Mesmo que ele não quisesse nos amar. O caráter dele impõe que ele não poderia deixar de nos amar. Mesmo quando a gente desiste de Deus, Deus não desiste de nós. Deus nunca vai ser infiel para com o amor dele, para comigo e para com você. E é essa fidelidade inabalável que nos motiva. Porque quando a gente está no pó, quando a gente era inimigo de Deus, e alguns de nós voltamos a ser inimigos de Deus, e às vezes hoje, mesmo aqui dentro da igreja, a gente está vivendo como inimigo de Deus. Ele não desiste de nós. Ele não consegue não nos amar, não ter visão por nós, não deixar de acreditar em nós. E um Deus que nos ama assim é a nossa motivação para a gente nunca desistir, amém? Para a gente sempre perseverar pelos padrões dele. Padrões que não desejam colocar cargas em nós. Padrões que desejam nos dar felicidade. É difícil o caminho, mas quem disse que a felicidade deveria ser fácil de alcançar? Só Hollywood. Ele quer nos dar felicidade verdadeira, sim. Ele quer nos ver felizes de verdade, sim. Isso é o que nós precisamos para ser feliz. Basta o nosso sim, o nosso não. Não precisa dizer, eu juro. Obrigado, irmãos.